todos estão descendo para a SC. Para a BC. Para a BC e para a SC. Essa é uma outra frente, gente, da pesquisa do censo de 2022, que acompanha os fluxos migratórios de brasileiros e brasileiras que mudam de estado, nascem em um lugar e vão para outro. E esta pesquisa mostrou pela primeira vez que o estado de São Paulo, desde o início desta pesquisa, deixou de ser o local de atração de brasileiros. Ao contrário, agora, o estado de São Paulo passou a perder brasileiros e brasileiras. Santa Catarina, na outra ponta, foi o estado que mais atraiu. Mas São Paulo não foi o estado que mais perdeu pessoas. São Paulo nunca tinha perdido, por isso a coisa inédita é isso. O estado que mais perdeu brasileiros, tá aí, ó, tá na tela, está nesta arte, é o Rio de Janeiro, minha gente. O Rio de Janeiro perdeu entre os anos de 2017 e 2022 165 mil pessoas. Em seguida aparece Maranhão com quase 130 mil pessoas, o Distrito Federal com 100 mil pessoas, o Pará com 94 mil e aí sim o estado de São Paulo com 89.500 pessoas. Falando, o IBGE não detalha as razões da saída dos brasileiros, só mostra o fluxo migratório. Mas os especialistas em demografia indicam alguns fatores que podem explicar isso. Alguns desses estados estão perdendo força econômica, a exemplo do Rio de Janeiro, um pouco também o estado de São Paulo, que está cada vez menos industrial e mais em serviços. Além disso, alguns estados que têm economia mais frágil, caso do Maranhão e do Pará, têm perdido pessoas historicamente, e isso aparentemente continua. Além disso, grandes metrópoles brasileiras estão ficando cada vez mais caras. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de São Paulo e também Brasília. Isso acaba expulsando muita gente dessas localidades, é uma espécie ali de expulsão por causa de finanças, né? Por causa do custo de vida. Além disso, em 2020 começou um fenômeno que não existia até agora, que é o home office. E essas três metrópoles, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, têm muitos profissionais da área de serviços que eventualmente podem fazer home office. Isso também acaba explicando uma parte deste fenômeno. Agora, vamos voltar para a tela para ver os estados que ganharam brasileiros. Santa Catarina recebeu 354 mil pessoas, um saldo líquido. Depois aparece Goiás com 187 quase, Minas Gerais com 106.500 ali, Mato Grosso 103 mil, quase 104 mil e o estado do Paraná com 85 mil pessoas. Aí temos as explicações possíveis, são as seguintes, né? O estado de Santa Catarina tem uma economia bastante pujante, é uma economia diversificada que tem agronegócio e indústria, os dois de ponta. Isso, obviamente, atrai muita gente interessada em emprego. O agro é muito forte em Goiás, no Mato Grosso e no Paraná. E Minas Gerais é um caso um pouco diferente porque tem um agro tradicional, mas Minas Gerais é tão grande que também tem áreas menos ricas, né, mais pobres, como, por exemplo, lá o norte de Minas, tal. Então isso pode ter uma razão de tipo, olha, temos brasileiros que migraram no passado, foram para o Rio de Janeiro, para São Paulo, enriqueceram. Hoje o interior do Brasil tem condições melhores nas suas economias locais. Isso está fazendo com que muita gente volte para seus estados natais. Por exemplo, a Bahia também teve gente voltando, mais voltando do que indo. É uma indicação de que talvez as economias que no passado, décadas atrás, eram mais frágeis, hoje a economia baiana, a economia mineira são mais fortes. Isso pode estar fazendo com que muitos brasileiros que décadas atrás deixaram seus estados estejam voltando, porque hoje há oportunidade nesses estados. É uma pesquisa absolutamente interessantíssima, o censo, que mostra quem nós somos. Nós, os brasileiros e as brasileiras, que hoje estão deixando os grandes centros, indo para estados que antes não eram imã de pessoas, mas agora são.